Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. Todas as segundas-feiras no ar pelo YouTube. E anote esse endereço agora, youtube.com/Fórmula Indy. Fica muito mais fácil de você chegar ao nosso conteúdo, para assistir às edições do Bandeira Verde, para ficar ligado em todos os conteúdos que a gente gera para você, fã brasileiro da Fórmula Indy, aqui no nosso país. Edição de hoje, uma edição muito bacana, com todo mundo aqui no estúdio. Temos um convidado para lá de especial, que talvez você não imagine, que seja também um grande fã da Fórmula Indy, Cássio Cortes. Que legal ter você aqui, Cássio. Seja bem-vindo. Que legal estar aqui. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fábio Seixas. Mais do que um grande fã da Fórmula Indy, eu sou... pouca gente sabe, né? Minha carreira começou na Fórmula Indy como jornalista de automobilismo, quando eu morei nos Estados Unidos. Fui até subeditor da revista oficial da Fórmula Indy, pouca gente sabe disso. Uau! Lembrando que o subeditor é, na verdade, quem busca o café pro editor, né? Não é um cargo tão glamouroso quanto soa. Mas sempre fui um apaixonado, gosto muito. E é a categoria que eu mais gosto de acompanhar mesmo como fã. Muito legal ter o Cássio Cortes aqui, claro, representando a ala cringe do programa, o nosso comentarista de todas as semanas, o queridíssimo Fábio Seixas. Olá, Fábio. Tudo bem, Jefferson? Fala, Cássio, é muito legal ter você aqui com a gente hoje. O Cássio, que ele é mais do que um jornalista que gosta de Indy, ele é um maluco por Indy, né? Depois ele vai contar aqui pra gente histórias de quando ele rodava os Estados Unidos, rodava o meio oeste americano, indo de autódromo em autódromo, pingando de circuito em circuito. Também é uma ótima fonte de informações para o nosso quadro Dicas de Turismo no Meio Oeste Americano. Que é praticamente uma tradição aqui no nosso programa. Você vai se surpreender aí com as histórias do Cássio sobre a Fórmula Indy. E vamos começar falando de Fórmula Indy porque teve corrida nesse fim de semana. A 10ª de 16 etapas no campeonato. Reforçando, são 16 etapas porque a prova de Toronto, que seria no próximo domingo, caiu. E a Indy definiu que não vai haver substituição. Portanto, Mid-Ohio neste fim de semana, já a segunda metade da temporada. 8º vencedor diferente em 10 provas, Joseph Newgarden. Enfim, a primeira vitória da equipe Penske. Para a frustração de Fábio Seixas, não foi com Will Power. E justamente nos 50 anos, fim de semana de 50 anos da primeira vitória da Penske na Indy em todos os tempos. Fábio, Cássio, o que vocês acharam da prova de Mid-Ohio? Saiu a zica até que enfim do Team Penske. Primeiros convidados, vamos lá. Bom, a corrida foi até movimentada para o padrão de Mid-Ohio, não foi tão movimentada para o padrão que a gente está acostumado esse ano, né, da Indy. Mid-Ohio é uma pista muito estreita, muito difícil de passar, costuma ter corridas não tão movimentadas, essa foi bem legal. O Will Power ali, como sempre, né, você é fã do Will Power, mas como sempre... Sou aí que tá, essa é a pilha dele. Quem está apostando no Will Power toda corrida, toda segunda-feira é o Jefferson. Ele, no começo, principalmente voltas iniciais, sobra peso no pé e falta no cérebro pro Power, né? Mas ficou perigoso. Aliás, falando sério, ficou perigosíssimo ontem pro Will Power, depois naquele momento ali do toque com o Dixon. E ali acho que é o chamado toque de corrida, não dá muito para culpar. Eu também acho. Ali é uma disputa de posição, podia ficar ruim pro Dixon, ficou pior pro Will Power, mas ele ficou primeiro atravessado de bico, de ré, e depois de lado. Podia ter tomado uma batida inteira ali. E aí ele acelera o carro, provavelmente para que o motor não apague, né? Mas dá uma olhadinha nisso aqui, que eu acho, para você ver quem é Scott Dixon. Dá uma olhada no instante do toque, o contra-esterço violento que o Dixon faz. O Dixon salva o carro da rodada, porque o Power toca na roda traseira, né? O normal ali seria o Dixon rodar também. E ele consegue pescar o carro, é impressionante. E o Power vem ensandecido, porque na curva anterior ele perdeu o ponto de freada, que ele tenta imediatamente dar o troco, perde um pouquinho o ponto mais uma vez. E o ponto que você fala aí, Cássio. Você vê a roda dianteira direita ali movimentando para a direita. E aí o Power faz essa fumaceira para tentar manter o motor em funcionamento, o carro patina. Nesse momento ali, você fica... Enfim, é o momento dias de trovão, né? Dias de trovão. É um momento de pânico, porque podia ter acontecido um acidente muito grave, uma batida em T, com o Will Power atravessado na pista desse jeito. Felizmente é um ponto que não é de grande velocidade, né? Então isso minimiza um pouco a situação, mas... É muito interessante. Olha, se você prestar atenção lá no canto, a bandeira amarela entra de imediato. Esse é um detalhe bastante interessante da sinalização por parte dos fiscais de pista da Fórmula Indy. Mas, mais uma vez, o Will Power acabou aprontando das suas. Depois ele até reclamou do Dixon. E interessante que você toca nesse ponto também, Fábio. Incidente de corrida, eu acho que sim, mas
pelo sistema que a FIA tem utilizado, de ser muito rígida, com limites de pista, com espaço para dar para o adversário, o Dixon ia ter tomado 18,72 segundos de punição, talvez, com outro regulamento, com uma outra visão. Basta ver o que aconteceu ontem na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 ontem, que só a moça do cafezinho da Ferrari que não recebeu punição. Todo mundo foi punido ontem. Eu não entendo, sinceramente. Eu gosto muito mais desse automobilismo mais old school. Qual é o track limits em Mid-Ohio? É a grama. Não tem como infringir o track limits ali, né? E se tem asfalto, você pode usar, não tem Exato. problema, né? Tem sido uma tônica também desta temporada esse tipo de situação. Mas a corrida em si que a gente falava, ela foi bastante interessante porque no final teve drama, né? Com o Newgarden tendo um tremendo desgaste de pneus e o Marcus Ericsson, que você tanto defendia nos tempos que ele estava na Fórmula 1, quase conquistou a sua segunda vitória. Eu nunca defendi, mas é um bom piloto, sim. É um bom piloto. A corrida não foi uma prova tão movimentada como o Road America, com recorde de ultrapassagens, mas você teve Hinchcliffe com o Runter-Ray no começo da prova, né? Depois você teve o Bourdais e o Grosjean. Foi o incidente passa no RH, né? O Hinchcliffe com o Hunter-Reay. Pois é. O Hunter-Reay, coitado, ali tentando largar na corrida e o Hinchcliffe acerta daquele jeito. Depois o Grosjean com o Bourdais, né? E no final da prova, esse drama. O Ericsson, um cara que já ganhou corrida esse ano, acho que é um cara que vem para fazer uma carreira legal na Indy, mas ontem era aquele dia que acho que ninguém tirava do Newgarden. O cara largou na pole, venceu a prova e tirou essa zica da Penske, né? Porque estava complicado. É muito estranho você olhar uma relação de vencedores de uma temporada da Indy e não encontrar nenhum piloto da Penske. Mas até que ponto também, eu não sei, acho que está na hora, tanto o Andretti quanto a Penske está na hora de dar uma chacoalhada, né? Tem alguns nomes ali que já passaram da data de vencimento nas duas. E o Ericsson é engraçado, né? Um cara que... Quando você começa com um piloto pagante no automobilismo, é muito difícil você tirar essa pecha, né? Ele sempre teve essa pecha de estar lá por causa do dinheiro, nos tempos de Fórmula 1. Mas se você olhar os anos dele com o Felipe Nasser, que é um cara que tem uma baita reputação, está super consolidado no automobilismo americano, eles, depois do primeiro ano do Ericsson, que o Nasser era mais experiente, depois eles andam muito parecidos, né? O Ericsson é um cara que tem o seu valor, sim, está mostrando esse ano. E está se valendo também de um carro da equipe Chip Ganassi extremamente bem acertado. Vai muito bem a equipe Chip Ganassi nesse ano, realmente destoando um pouco com relação à Penske, principalmente a equipe Andretti, que tem o Colton Herta quase como um cavaleiro solitário na briga pela vitória ou por bons resultados na maioria das corridas. O Newgarden vencendo ontem, vocês acham que ele arranca para pelo menos brigar pelo título? Ele ficou a 69 pontos do líder do campeonato, que ainda é o Alex Palou, terceiro ontem em Mid-Ohio. E eu pegava a tabela do campeonato do ano passado, depois da 10ª etapa, que foi também em Mid-Ohio, uma das provas da rodada dupla, que aconteceu em função da pandemia, enfim. O Newgarden era o vice-líder do campeonato, após a 10ª etapa, portanto, 76 pontos atrás do Dixon, que era o líder. E ele terminou o campeonato que teve 14 provas, 16 pontos atrás do Dixon. Agora são 69 de diferença e o campeonato tem 16 provas. Tá vivo o Joseph Newgarden para brigar pelo campeonato? Olha, Jefferson, vivo claro que tá, matematicamente. Mas tem uma coisa que eu aprendi a observar no automobilismo, a partir do momento em que um cara assume a liderança do campeonato, ou que o cara está andando sempre ali na frente do campeonato, essa constância se mantém. Então você vem desde Indianápolis, que o Palou é líder do campeonato, isso? Desde Indianápolis. Antes, você teve o Pato, o Palou, depois o Dixon teve um momento que assumiu a liderança do campeonato. O Pato teve uma prova ali no meio de Detroit para a Road America que por um ponto ele assumiu a liderança, só isso. Isso, mas o Dixon acho que foi líder por 3 corridas. Entre a rodada do Texas até Indianápolis. Exato. Isso, e depois o Palou assumiu a liderança. Então, tem condições do Newgarden? Tem. Mas precisa combinar com o espanhol, precisa combinar com o Pato também. Os caras que estão lá na frente andando com muita constância. Nada me leva a imaginar que de uma hora para outra o Pato e o Palou vão cair tanto de desempenho. Então não é só o Newgarden andar bem, né? E já se passou uma boa parte do campeonato, mas essa turma que está na frente deixar de andar bem, isso eu acho mais difícil. Ontem a gente teve Penske, Ganassi, né? Eu acho que a Indy ela tem um sistema de pontuação muito único, né? Que você ter um problema que você não complete a prova te pune muito, né? Em compensação, a diferença de pontuação do cara que ganha a corrida para o cara que chega em quinto, sexto é relativamente pequena, porque a gente está acostumado aí em termos de Fórmula 1, por exemplo. Então, o Palou agora, basicamente, ele precisa chegar. Ele tem carro para sempre chegar ali entre num final de semana medíocre, quinto, sexto, sétimo. Se ele conseguir não zerar nenhuma, zerar é difícil, né? Mas não
terminar nas posições lá de trás, é difícil tirar esse déficit. Até porque o Palou ontem, por exemplo, ele inclusive ganha a posição do próprio Scott Dixon na estratégia de boxe. Estava um pouco mais complicado de ultrapassar nessa prova de Mid-Ohio. E ele está tendo uma regularidade de dar inveja ao próprio Scott Dixon. Talvez se valendo também da constância da equipe Chip Ganassi, né? O Pato, você vê que ele é meio montanha-russa. Tem umas provas que parece que ele sobra desempenho. E esse fim de semana, por exemplo, ele classificou em 20º, chegou entre os 10 primeiros, mas sem tanto brilho, enquanto que o Palou está sempre lá entre os 3, 5 primeiros. Então, também nisso faz muita diferença o desempenho do espanhol. O Pato, ele é a minha onboard favorita na Indy hoje, né? Ele é um cara que guia de forma muito agressiva, lembra o Montoya, né? Inputs sempre muito grandes no volante, e isso come pneu, né? Então ele tem essa dificuldade aí, às vezes se as amarelas não encaixam do jeito... O que ele fez no começo da corrida, ontem passando todo mundo, foi fantástico. O que ele fez em Detroit, enfim, que eu falei, para mim acho que foi... No final aquelas da prova, voltas finais dele em Detroit, para mim foram a maior pilotagem de alguém esse ano até agora que eu vi, pelo menos. Não dá para ver todas as categorias. Mas o que ele fez ali foi sensacional. Né? E tem a ver com o que o Cássio falou no começo aqui, que talvez essas equipes precisem de uma chacoalhada. O Palou é essa chacoalhada na Ganassi. É o cara, e olha lá, com uma equipe que tem o Dixon, né? que continua sendo o Dixon. Todo o respeito ao Dixon. Ninguém duvida aqui que o Dixon de repente comece a ganhar a corrida e leve o campeonato. Mas o Palou é esse ar novo, essa novidade dentro de uma equipe tão bem estruturada. O Dixon já fez isso várias vezes, né? Que tá meio morto, assim, faltando um tercinho de campeonato e vem atropelando. Agora, é engraçado como o Palou, ele meio que, acho que não tem carisma, não sei, né? Era pra estar rolando uma Alex mania, né? Os resultados que o cara tá tendo e tal. Eu continuo, né? Trabalhei na revista Racer nos Estados Unidos e tudo mais, então eu continuo consumindo muito a mídia de lá. É impressionante como o Pato, até pelo apelido, mexicano e tudo mais, o Pato é um cara que tem um baita de um hype, né? E o Palou é meio que esquecido daqui a pouco. Ih, ganhou! Sabe? Vai ganhar quase que por acidente o campeonato. Acho que talvez ninguém esperava que ele tivesse chegado tão longe, né? Saído de uma Dale Coyne, nem foi o melhor novato do ano passado, foi o Rinus VeeKay, e já chegasse barbarizando na Ganassi. Outra, sentou no carro do... Meu Deus, era o Rosenqvist, exato. Que era um cara super conceituado, né? O Rosenqvist não fez grande coisa, então ninguém esperava esse carro número 10, que antes estava com o Tony, né? Um carro que ia bem nos ovais, nem tanto nos mistos. Então, realmente, ele é muito surpreendente o que ele está fazendo. Esse carro que não anda, o que está andando desde os tempos do Dario Franchitti, que foi um cara que bateu o Dixon, né? A gente fala muito do Dixon, mas o Franchitti conquistou 3 campeonatos consecutivos, que é um recorde histórico na Indy em mais de 100 anos, justamente em cima do Dixon, estando na mesma Chip Ganassi que o neozelandês. Você falou em Dario Franchitti, eu tenho umas histórias boas do Dario Franchitti. Agora é hora de contar a história. Vamos lá. Isso aí. Você falou que você é um sósia do Paul Tracy. Uma vez eu entrevistei o Tracy e ele falou uma frase que para mim define muito o Dario Franchitti, que é subestime Dario Franchitti por seu próprio risco. O Franchitti tinha um pouco essa coisa também de ser mais mineirinho nos campeonatos, exatamente. Daqui a pouco atacava no fim. Eu fiz a estreia do Dario Franchitti, porque o Franchitti ele chegou como um piloto substituto do Emerson. Na Hogan, né? Na Hogan, quando... Foi isso. Foi em 97. Porque ele era afiliado à Mercedes. Né? Em 96 exatamente. Era Hogan Penske, o Emerson corria, bateu e Ian Magnussen termina o campeonato. Em 97 vem o Franchitti pro carro da Hogan, já sem a Penske envolvida. E eu lembro, a abertura do campeonato em Homestead, campeonato da kart, né, da Champ Car, eu estava ali cobrindo a prova e uma das missões era contar quem era esse moleque que ia assumir o carro do Emerson, depois do acidente de 96. E era um cara que já tinha uma carreira na Europa, que já vinha... DTM, ITC, que eram campeonatos maravilhosos. Posso estar enganado, mas eu acho que ele vence a corrida do ITC aqui no Brasil, não? É possível que sim. Eu não tenho esse dado em mãos agora, mas para o nosso diretor Daniel Balsa vai te passar essa informação agora. Mas era um cara que tinha uma carreira forte na Europa, mas chegava ali na Indy e todo mundo olhando, mas quem é esse cara, né? Porque tem muito aquela coisa de olhar ainda pro próprio umbigo, né? E fez uma carreira sensacional na Indy, né? Eu tretei com o Dario Franchitti. Opa! Vou contar minha treta, então. E foi muito engraçado porque acabou que... Não foi por causa da Ashley Judd, né? Não, apesar de que ele estava com a Ashley Judd na época, mas eu tava falando, né? Subeditor não tem glamour nenhum. Então, uma das coisas que subeditor faz, quando você aí que lê revista, essas sessões, né? Minha pista favorita, meu capacete favorito, todos esses textinhos que não são assinados numa revista, tem um estagiário, um moleque que tá lá tendo que camelar, fazendo essas coisas. E aí eu precisava de alguns textinhos do Dario, e, cara, faz parte do esporte de alto rendimento. Isso era num Media Day em Indianápolis, ou em Homestead, não lembro.
Peguei ele num dia ruim e perguntei lá, ele me respondeu atravessado, não consegui extrair o que eu precisava dele. Acho que era a explicação do porquê do capacete. Só que o meu editor na Racer era amigo, era escocês também. Mas também não precisava fazer essa pergunta. O capacete dele é a bandeira da Escócia. Então era a pista favorita. Que tinha coberto, isso você já sabe bem disso também, né? Quando o cara cobre a carreira do começo do cara, que depois estoura, gera uma afinidade, né? Então esse meu editor aí, o Andy Hobber, era muito amigo do Dário. Eu voltei pra redação e falei, o Dário me tratou mal. E aí o Andy Hobber falou, é um moleque que trabalha pra mim, trata bem o cara e tal. E gerou esse buzzinho, assim, que o Dário tinha tratado mal o repórter da Racer. Só que na época, o Franchitti tinha ido pra Ganassi. E o Weldon, na verdade, tinha vindo da Andretti pra Ganassi. E essa dupla aí, o Weldon Franchitti, de cara não deu... eles não bateram o santo um com o outro. Eles tinham uma rivalidade grande ali em 2006. Uma disputa de poder mesmo dentro da equipe. Então, o que aconteceu, por consequência? Dan Weldon passou a me tratar como se eu fosse chapa. Meu chapa, cara. Eu me lembro da festa da Racer em Long Beach, Dan Weldon pagando bebida a rodo aí pra mim de graça, só pra alfinetar o Dário, porque eu tinha virado um inimigo do Dário. Que momento, hein? Rivalidades inglesas, né? Britânicas, o escocês Dário Franchitti com o inglês Dan Weldon, que nos deixou. E depois, curiosamente, o Franchitti substitui o Weldon na Chip Ganassi, né? Você acompanhava ainda nessa época? Sim, sim. Não, eu nunca deixei de acompanhar como fã, né? O meu período, lógico, profissionalmente. O meu período profissional intenso assim na Fórmula Indy foi de 2004 a 2006. Foi quando eu Você ficava acampado lá também? Ficava num trailer lá no meio do nada, assim? Não, em 2004 eu comecei escrevendo para um site que existe até hoje, chama autoracing1.com. Era um site bem pequenininho, mas que a indústria ali lia. E esses caras não me pagavam nada, né? Como jornalista início de carreira, normalmente não recebe, mas me credenciava. O grande obstáculo é você ter o acesso, né? Uma vez você tem um acesso... Então eu comecei... Uma vez que eu estava credenciado a mandar coisa para o Brasil também e tudo mais. E aí eu comecei a fazer um networking ali que levou a Racer a patrocinar o meu visto de trabalho, que é outra grande dificuldade, né? Então eu trabalhei na Racer lá em 2005, 2006, cobrindo a maioria das etapas, e 2004 cobrindo num esquema Vai Brasil de van. 2005, 2006 aí eu tinha hotel, passagem aérea, tudo bonitinho, salário. Você morava dentro da sua van no começo da empreitada? Os 6 meses, o último semestre de 2004. Depois me mudei para Califórnia. Você era como o pessoal que assiste corrida em Road America e Mid-Ohio, que eles praticamente moram dentro daquela van e vão indo. Então, mas ali eles têm motorhome, cama, torneira. Eu não tinha nada, eu tinha banheiro do Walmart 24 horas e a van. Porque teve um ano que, acho que foi em 96, Milwaukee, e daí eu cheguei muito cedo no autódromo, não sei porquê. Eu tinha alguma pauta que eu tinha que chegar cedo no autódromo, e cedo era, sei lá, 8 da manhã, 8h30 da manhã. Cedo. É cedo. Para você, eu sei que inclusive, isso é a noite do anterior, inclusive. Mas cheguei ali e parei o carro, e daí eu vejo, abre a porta num trailer, e sai o All Unser Jr. para... Imagino ir ao banheiro, né? Então era o Al Unser acabando, o Unser Júnior já no final de carreira, né? Já tipo assim, de pijama, acordando, pisando assim, acho que tinha chovido no lamaçal assim do estacionamento de Milwaukee para ir ao banheiro. Tava indo meditar e você interrompeu a meditação. É uma cena que realmente das mais tenebrosas que eu vi. Você falou em final de carreira, eu peguei o Al Unser Júnior bem em final de carreira, que ele foi o piloto do Biplace, do Two Seater aqui em São Paulo. Eu andei de passageiro com ele no AMB, na reta. O carro sambando ali? O carro sambando, mas na reta, porque o carro de 2 lugares você fica com a cabeça muito mais alta do que deveria ser, né? Então, aerodinamicamente, você está no lugar errado. E a pressão que existe, cara, olha, impressionante. Você está recebendo tudo, você é o bico do carro. Mas foi assim, para nossa geração, tava andando o Al Unser Jr. e o Dave Hamilton, e você não escolhe, né? É igual vacina, você não pode escolher quem vai dirigir o carro de 2 lugares ali. E eu torcendo para ser o Al Unser, para fazer matéria, né? E no fim tive a sorte de não ser o Dave Hamilton. Só para completar aqui sobre o Dário Franchitti, antes de iniciar uma amizade fraternal com Cássio Cortes, ele não venceu a prova do ITC no Brasil em 96 em Interlagos, mas estava presente com Bert Schneider, com aqueles caras que o Edgar Melo Filho caprichava no sotaque nas transmissões da Machete, Larini, Nanini, então aquilo era parte do folclore. O Tony Kanaan estava nessa prova do ITC de 96 Max também. Wilson brilhou nessa prova. Exatamente. Com uma Alfa antiga, na hora que era a Alfa do ano anterior, na hora que chove, o Max Wilson vai para frente. Com a pintura da Martini, não?
Talvez. Aí você está exigindo muito Aí, da minha aí é memória. demais. Mas você trouxe uma bela ideia. Vamos trazer o Edgar aqui um dia também, bater um papo com o Edgar, Sensacional, mas aí tem que ser um nossa. programa de 8 horas. Mas vamos. Tanta história que As vai ter, né? alfetas, as alfetas. Traremos Edgar Melo Filho aqui, com certeza. Poxa, sensacional. Cássio, e essa sua aventura nos Estados Unidos, você ainda tinha uma jornada dupla, porque eram duas Fórmula Indy na época, a sancionada pela IRL e a sancionada pela já então chamada Champ Car, que era a continuação da kart. Era o auge dessa guerra fratricida aí, que foi uma estupidez sem limites, né? Acabou, na verdade. Hoje a Fórmula Indy vive um momento muito bacana, muito melhor do que 6, 7 anos atrás, mas ela ainda não voltou a ser o que ela foi naquele auge ali de 93, 95, 96, por causa do senhor Tony George ali, né? Ego, poder, essas coisas o ser humano sofre, né? Conseguiram dividir, né? Uma força que era tão boa que se dividiu. Mas e para virou duas mim, coisas. profissionalmente, naquele momento foi bom porque o que acontecia? Tinha 32 corridas e tinha corrida todo final de semana, né? E foi mais engraçado porque as categorias eram rivais, né? Então não existia nenhuma concessão de uma ao calendário da outra. Então era isso, eu ia fazer uma corrida da IRL em Colorado Springs, no final de semana seguinte era a corrida da kart, da Champ Car em Elkhart Lake. Então o meu calendário era assim, né? Rasgando os Estados Unidos na minha van velhinha ali. Que momento, em que situação. Histórias do Cássio Cortes aí na sua passagem nos Estados Unidos. Você chegou a fazer Indianápolis? Fiz a minha... Você estava falando de chegar cedo no autódromo. A minha última cobertura... Eu fiz Media Day, né? Em 2005, mas aí realmente fazer a corrida em 2006. E, cara, a primeira 500 milhas de Indianápolis, eu tinha 24 anos, né? Era um sonho se realizando ali e tudo mais, e 400 mil pessoas convergindo, né, para um autódromo. Você tem que ir cedo, tem uma entrada especial para a imprensa que você não acessa se você esquecer a credencial no hotel. Parabéns! Eu tive que fazer... Sempre foi meu maior medo na cara, vida. Mas você vou te conseguiu. falar que é um trauma tão grande para mim que é isso. isso. Hoje eu checo 5, 6 vezes antes, perdi 1h30 para vir voltar, achei que ia perder o emprego, mas no fim deu tudo certo. Parabéns. Que situação. Vamos falar aí de 2021 e além, por que não? Porque começaram a pipocar boatos de dança das cadeiras nesse fim de semana. Se fala em talvez Kevin Magnussen até num 5º carro da Chip Ganassi, o Magnussen que corre para a Ganassi na IMSA atualmente, campeonato de esporte, protótipos e GTs lá nos Estados Unidos. Se fala em 3º carro da McLaren, mais carro para Rahal, tem boato de Antônio Félix da Costa, Alex Albon, tem os pilotos que não estão dando conta do recado, como a gente falou, Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe, Michael Andretti também indicando mudanças na sua equipe. Quem vocês acham que está se destacando e pode ter um carro mais competitivo, quem sabe... sobretudo no ano que vem? Quem vocês acham que está fora da Indy, que teria um bom espaço no grid? Quem está fazendo hora extra? O que vocês esperam dessa dança das cadeiras que começa a pipocar? Ainda mais agora que a gente vai para um período de 4 fins de semana sem corrida no calendário da Fórmula Indy. Eu acho que esse período as coisas vão se definir muito, né? Eu acho que o Hinchcliffe já... PT, saudações. PT, saudações, até porque ele teve a sorte da demissão do Zach Witt, que realmente estava mais abaixo ainda, e isso deu uma vaga que nem existia para ele ali, né? É uma pena, porque eu sou fã do Hinchcliffe, é meu piloto favorito nas redes sociais. A minha mulher torce pro Hinchcliffe, porque é fã do casal, Hinchcliffe e Beck Dalton ali. Tem um fã do Power, um fã do Hinchcliffe aqui. Eu preciso arrumar outro programa para fazer. Mas já é, né? E inclusive, assim, não é que ele vai ter um espaço numa equipe menor, né? Ele tá muito abaixo, né? O tempo que ele ficou parado. Hunter-Reay é um nome muito forte ainda. Esse sim eu acho que pode acabar ou como um carro part-time na Andretti ou indo para uma equipe menor. E tem muita gente de fora querendo bater. Eu acho que... Bater nessa porta, né? Eu acho que o que o Grosjean está fazendo tá ligando aí o radarzinho de muita gente, né? O Félix da Costa é um sonho antigo, já testou com a Rahal. Acho que é uma questão da Rahal conseguir fechar o orçamento. Você tem que fazer um budget, né? Você tem que arrumar o orçamento para que as oportunidades tenham uma convergência. O Hunter-Reay, por exemplo, tem um apoio muito grande de um patrocinador há muitos anos. Num cenário ideal, você tem que convencer o patrocinador, olha, o fulano não está tão bem, quem sabe a gente coloca o Beltrano no carro. Se a DHL ficar ali, é uma vaga, porque aí é uma vaga com salário bom e tudo mais. E aí,
para um Alex Albon da vida é uma vaga de sonho, mas eu não vejo de forma alguma a Red Bull apoiando esse movimento aí. Eu acho que seria um voo solo, né? Seria um rompimento do Albon com o mundinho Red Bull. E até porque acho que se fosse o Albon esperava um pouquinho mais, porque o Tsunoda não está exatamente brilhando na Fórmula 1. Então, de repente, a vaga pinta de novo. Pode ter alguma dança ali, talvez. O Gasly é um cara que está andando muito bem na AlphaTauri na Fórmula 1, talvez ele consiga alguma coisa, talvez não para o ano que vem ainda, mas se a estrutura da Red Bull não se movimentar, o Gasly tem hoje espaço para tentar algo fora dali. E aí, a renovação do Ocon quebrou as pernas do Gasly. Foi, né? Totalmente. E inexplicável também, né? Porque, enfim, já que estamos falando de hora extra na Fórmula 1, o Ocon é um cara que nunca mostrou nada ali, muito. A não ser as costas quentes que ele tem do Toto Wolff ali. Você que acompanha a Fórmula 1 mais de perto, Fábio, quem você acha que teria perfil, vontade e poderia fazer um movimento interessante na sua carreira, deixando a Fórmula 1 e tentando a sorte na Indy, que seja por um período? A questão é que a Fórmula 1 hoje ela tem uma garotada muito jovem que ainda está ali querendo mostrar serviço, ainda está muito no começo de carreira na Fórmula 1. Você hoje tem a turma do Russell, da turma o Gasly, o Leclerc, você tem essa turma nova e você tem a turma estabelecida, você tem os tiozões ali, vamos lá. Você tem o Raikkonen, o Vettel, o Alonso, enfim, os cringes da Hamilton, né? O Hamilton já está quase cringe. O Hamilton, eu acho que como o Grosjean, um cara ainda... Acho que não existe muito essa figura hoje na Fórmula 1. Mas ele está lá, enfim, está andando... Enfim, o Giovinazzi, eu vejo na Fórmula E alguns caras. O futuro do Giovinazzi, para mim, é o projeto de Le Mans da Ferrari, né? O Giovinazzi é um piloto Ferrari e vai encaixar ali. Tá faltando esses caras. O Grosjean, quer ver um cara que para mim seria o perfil disso que a gente está falando? Heidfeld, Hülkenberg. Esses caras aí. Hülkenberg, sim. Agora, por exemplo, na Fórmula E, a gente falou do Félix da Costa, você tem o Nick De Vries, por exemplo. É um cara que... o que ele fez na Fórmula 2, ele tem total condição, está andando muito bem na Fórmula E, ganhou 2 corridas esse ano já. É um cara, é um baita piloto, o Nick De Vries. Eu sempre tive o Van Dorn. Então, o Van Dorn é outro cara também. Então, acho que você encontra caras nessa faixa hoje muito na Fórmula E. Na Fórmula 1 eu não vejo muito esse perfil hoje, não. O próprio Rosenquist é um cara que ganhou corrida de Mahindra na Fórmula E, veio muito conceituado para a Fórmula Indy e está... sendo prova viva de que essa transição não é tão fácil, né? Mas fato é que hoje a Indy tem ali, se a gente juntar Penske, McLaren, Andretti, Ganassi, tem umas 10 vagas muito cobiçadas, né? Vagas para pilotos que realmente têm equipes que têm patrocínio por trás, com condição de pagar um salário significativo para ter o melhor piloto que esse salário comportar, né? Agora, 5 carros não é um exagero? Você acha que alguma equipe consegue, e por mais que a gente esteja falando de Ganassi, de Penske, a equipe consegue se concentrar nos 5 carros? O 5º carro não é o filho, aquele filho que você, o 5º filho que você fala. Eu acho que realmente se você tem o orçamento certo para você fazer 5 carros, talvez seja possível. Você não vai ter 5 baita engenheiros, você não vai ter 5 equipes de mecânicos, você não vai ter, sabe, que é isso que eu acho. Eu acho que o 5º carro... O investimento é grande, né? Acho que o 5º carro acaba sendo... É melhor você estar às vezes no primeiro carro de uma equipe média do que estar no 5º carro de uma equipe maior, enfim. O que se fala também que um dos carros da Andretti ano que vem deve virar um carro de piloto pagante, né? Então, eu acho, na verdade, isso sinaliza para mim que esse patrocínio da DHL deve não ser renovado, né? Por isso que o Hunter Hay vai ficar a pé. Money Talks, já diria o AC/DC. Vamos falar dos brasileiros antes do fim do programa, porque a partir de agora nós vamos ter o Brasil na pista em todas as provas da temporada. Nós temos aí Nashville, a volta ao misto de Indianápolis, depois uma sequência com Portland, Laguna Seca e Long Beach. Em todas estas, o Hélio Castro Neves tem presença confirmada. No meio disso tem o último oval do ano, em Gateway, em que Tony Kanaan e Pietro Fittipaldi vão estar na pista. A expectativa de vocês para os brasileiros neste fim da temporada e quem sabe já pensando também no que eles podem vir a ocupar na Indy, a estarem presentes, enfim, em 2022. Eu vejo o Elinho, assim, como o que é uma vitória em Indianápolis, né? O Elinho estava ali meio que tentando entender o que seria o seu ano, o que seriam os seus próximos anos na Indy, pois daí ganha em Indianápolis. Consegue agora essas últimas corridas do ano. Para mim, ele vai usar essas 5 corridas do ano para quase como um laboratório e para negociar o que vai ser o ano que vem, porque ele quer vir o ano que vem, acho que num pacote muito bom
para disputar campeonato completo, para disputar título e, óbvio, para tentar a 5ª vitória em Indianápolis. Então, acho que o Elinho vai ter esse luxo de disputar essas provas finais do ano, mas olhando para 2022 e construindo um caminho ali para que seja um 2022 à altura daquilo que ele queria ter tido, mas não teve nesse ano. Eu acho que dificilmente o Elinho não consegue fechar um pacote. A Meyer Shank, que é uma equipe que parece pequena, mas na verdade tem Liberty Media por trás, tem bastante gente grande ali. E depois dessa vitória, a gente sabe nos Estados Unidos, né, o que é uma vitória em Indianápolis. Até eu conseguiria vender o patrocínio aí na Meyer Shank para a temporada completa do Elinho ano que vem, então eu vejo o Elinho full time ali. Em relação ao Tony, o que se diz é que o Jimmy Johnson deve fazer pelo menos em Indianápolis, então essa ideia de ter um cara para dividir os ovais já fica meio capenga. O próprio Grosjean é um cara que se diz que deve fazer o campeonato inteiro ano que vem, possivelmente na Andretti, né? A Andretti está muito interessada nele, mas aí aquele meio carro de ovais do Pietro já fica duvidoso. Então tem muita coisa no ar, tem muito... eu vejo o Tony interessado em fazer pelo menos em Indianápolis ano que vem. Eu acho que o Pietro é um cara que mostrou o suficiente para se credenciar para ter novas oportunidades ali, seja na Corne ou não. E eu acho que pelo menos o Elinho é uma garantia que a gente deve ter um brasileiro full-time ano que vem. E para o Pietro, acho que é um momento chave agora. Porque a gente está falando do Tony e do Elinho, que já estão há tanto tempo, enfim, na Índia. Agora, pro Pietro, e ele fala que a ideia, o projeto dele é correr na Indy no ano que vem, mas isso precisa começar a acontecer agora, né? Enfim, agora que as conversas estão acontecendo, que o mercado de pilotos está se ajeitando, que as peças vão se encaixando, é agora o momento do Pietro se encaixar, porque caso ele não consiga, como o Cássio disse, talvez um acerto como foi o desse ano, é improvável e acho que não seria o melhor para o Pietro, ele sabe disso, ele quer correr o ano inteiro, falou isso para a gente. Agora, o momento de acertar é agora. Se não conseguir um carro para a temporada toda na Indy no ano que vem, a carreira dele fica num momento complicado, né? Ele vai ter que buscar novos rumos para a carreira. Então agora é um momento chave para ele. E para os dois, talvez as decisões do Grosjean e do Jimmy Johnson de correr ou não em ovais podem ser fundamentais, né? Então, se fosse o Jimmy Johnson, ia correr só em oval. Para com isso, cara. Vai pro oval que você vai se dar bem. Não tá dando certo. E o Jimmy Johnson falou claramente que ele quer um teste no outono do hemisfério norte, nossa primavera, quer um teste em Homestead ou no Texas, para que ele se adapte com o carro da Indy oval e possa fazer o programa de orientação de novatos em Indianápolis ainda nesse ano. E aí ele diz o seguinte: para que a minha mulher e eu possamos ficar mais confortáveis. Ou seja, a família tem um peso. É o mesmo caso do Grosjean, né? Marion Grosjean, que vetou os ovais a priori ali, mas já deve estar convencendo. Mas foi bom, precisa pegar umas dicas pro Grosjean. Como que ele fez para conseguir dobrar desse jeito? Porque, para depois o que aconteceu com o Grosjean nos últimos tempos. Mas eu vou falar uma coisa, eu acho que essa questão, eu sempre fui um crítico, para mim a Indy não deveria andar em super ovais que não Indianápolis, ali o risco no oval de mais de 1,5 milha, 2 milhas é sempre muito alto. Mas em Indianápolis você tem a recompensa desse risco, né? Em Pocono, com a arquibancada com 15 mil pessoas, você não faz sentido. Mas, isto posto, eu acho que existe o risco da Indy em oval está dividido em antes e depois do aeroscreen, né? Eu acho que muda muito essa equação. O aeroscreen ajuda muito a evitar a fatalidade, né? Bater no oval a 350 por hora dói e quebra costela, quebra dedinho, quebra coisa. Mas o risco de você ter um impacto na cabeça, né, que é onde acabam sendo as fatalidades, hoje é bem menor, né? Não, ainda existe, mas é bem menor. Bom, sem sombra de dúvida. Próxima prova da Indy no domingo do Dia dos Pais, 8 de agosto, Grande Prêmio de Nashville, uma nova pista em que os carros vão e voltam por cima de uma ponte. Vai ser uma das grandes atrações de uma cidade maravilhosa. Rapidinho, Cássio, você já esteve lá em Nashville e é uma cidade perfeita para receber uma corrida de carro. Eu vou dizer, que vontade de poder ir agora para Nashville como fã mesmo, porque é Music City, né? É uma cidade que tem uma rua famosa com um monte de casas noturnas ali com música ao vivo, rock and roll, country, da melhor qualidade. E para nós que estamos acostumados a ver no filme, né, a famosa garrafinha de álcool ali com papelão, nos Estados Unidos você não pode beber na rua, né? Com exceção de 3 lugares: o Strip de Las Vegas, a Bourbon Street de New Orleans e a Main Street de Nashville. Então você pode ver uma corrida e depois ouvir um som e tomar uma cerveja na rua. O que mais você quer na vida? Então é para lá que mudaremos.
Que a maravilha. nova sede da Live Sports. Deixa vacinar. Que maravilha. Muito bem, antes que a gente encerre o programa, na semana passada eu disse que o Will Power abandonaria na primeira volta, abandonou na terceira. Achei que você fosse deixar passar isso. E que a Ganassi venceria com uma volta de vantagem, o Newgarden me derrubou, mas depois segundo, terceiro e quarto lugares da Ganassi. E outra pessoa que estava no programa apostou nesse aí, Colton Herta, que chegou em 13º, os pitstops derrubaram ele. Eu não lembro quem era o convidado que tinha semana passada aqui. Você que comprou esse apostou no rapaz da Colton Mangueira Herta. aí Realmente daqui, não me recordo. Diante desse... Pode, tudo bem, pode, cara. Hoje é o 10º programa, se não me engano. Você demorou 10 programas para acertar. Então, por favor, pode colher os louros dessa vitória. Antes tarde do que mais tarde. Mas eu vou falar uma coisa, que dó, assim, a gente coloca no mesmo saco, né, Penske, Ganassi e Andretti. Na verdade, Andretti está um degrauzinho abaixo operacionalmente, nesse né? momento, sim. E é uma dor, assim, a gente está falando muito quem vem da Fórmula 1 para Fórmula Indy, né? Eu vejo o Colton Herta como um cara nessa realidade Liberty Media, Haas. Putz, o que esse moleque fez, do jeito que ele chegou na Indy, ganhando corrida lá com a Harden, Steinbrenner e tal, merecia pelo menos um teste de Fórmula 1, né? E essa via pro lado de lá parece que tá muito seca, né? Essa fonte de quem vai dos Estados Unidos para a Europa. Mas acho que vão bater nessa porta, porque pelo que você falou, por Liberty e tudo mais, acho que vai acontecer em algum momento. Tanto o Colton quanto o Newgarden, né, ele. mereceriam Sim, essa oportunidade. Pato Ward, enfim, nós temos aí uma grande geração de pilotos. Então, acho que nós vamos ficar sem apostas por motivos de segurança de emprego, senão no próximo Bandeira Verde... Tem 3 programas para fazer aposta. Pode amadurecer. Não, seria aposta pro título hoje, mas não, tudo bem. Porque senão no próximo... título? Não vale. O Dixon não vale, tá? Aposta no título, exceto o Dixon. Vamos lá. Eu acabei de falar que eu acredito na constância, eu tenho que apostar no Palou, então, senão eu jogo o meu discurso no lixo. Tá bom, tá razoável. Eu aposto no Dixon. É a mesma coisa que o Paul Trace falou do Dario Franchitti. Ele subestima o Scott Dixon pelo seu próprio risco. Muito bem. Eu sempre aposto no Dixon, porque ele é um cara à prova de zicas. Se der uma zica muito grande, ele ainda chega em quarto ou quinto. Mas se não, vou apostar no Marcus Ericsson, então, para ser campeão. Tem que ter uma aposta corajosa aqui nesse programa. E agora chega desse assunto, senão eu vou chegar no próximo programa. Como o Paul Trace chegou no último sábado no SRX, algemado, depois de tudo que ele aprontou na prova passada. E na última prova foi o Hélio Castro Neves que tretou lá com o Scott Speed, enfim. Papo sensacional. Fábio Seixas, muito obrigado. Cássio Cortes, maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Posso fazer meu merchan aqui? Opa, claro. Vocês estão comemorando aí, que agora tem youtube.com/Fórmula Indy. Eu estou comemorando também, youtube.com/Cássio Cortes. Já está rolando. A gente está... com um podcast que vai estrear essa semana, mas você está falando aí de nomes. O meu segundo episódio no dia 14 de julho vai ser um cara que minha primeira pergunta para ele vai ser: e Fórmula Indy? Que é Gianluca Petekoff. Eu acho que esses brasileiros que batem ali na trave na Fórmula 2, a Indy para mim é um caminho muito lógico. Então, youtube.com/Cássio Cortes, facinho. Baita nome. Petekoff, baita nome, Cássio Cortes. Pô, vou colocar no favorito já. Com toda certeza. Quem sabe a gente faz uma troca de figurinhas, um momento Indy no Cássio Cortes, um momento Cássio Cortes aqui na Fórmula Indy. Seria maravilhoso. Collabs. Sempre é muito bom. O Bandeira Verde de hoje fica por aqui. Fique ligado no youtube.com/Fórmula Indy e também youtube.com/Cássio Cortes. Até a próxima semana. A Indy está de férias, mas a gente não tem muita coisa legal rolando aqui nas nossas redes sociais. Fique ligado e até a próxima.